E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente continua aí com mais um direto do trono de Deus. E hoje é o capítulo 42 de Jó. Olha que maravilha, estamos aí encerrando, né, o estudo sobre Jó. E a gente entra depois no próximo estudo, mas o direto do trono não acaba de jeito nenhum. Estamos sempre direto do trono falando com o Senhor e o Senhor falando conosco. Eu espero que a vida de Jó tenha edificado a vida de vocês como tem edificado a minha vida. Esperando aí o Marcelo entrar. Enquanto isso, a gente vai chamando o pessoal para estar participando aí com a gente. Você que já entrou, que já está aí com a gente, prestando atenção, senta o dedo no aviãozinho e começa a chamar aquelas pessoas que você acredita que precisam estar aqui, que são pessoas que moram no seu coração aí, de repente estão passando por alguma tribulação, por algum momento difícil, né? E precisam, assim como eu, assim como você, ouvir um pouquinho sobre o que Jó passou para poder ter a vida transformada, né? Poder entender um pouco o que Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós e viver esse momento de aprendizado, né? A vida é um aprendizado, o deserto é um aprendizado, onde a gente passa para ter cada dia mais e mais comunhão com Deus, né? Vivência com o Senhor. Então, vamos que vamos. Marcelão tá entrando aí. E mais e mais sobre esse ser soberano, majestoso, que tem iluminado a nossa vida aí, que é Papai do Céu. Boa tarde! E aí? Como é que tá? Tá bem, graças a Deus, caminhando. E as novidades? As mesmas. As novidades não estão muito novas, não. Não? Isso é bom ou ruim? Ah, tem sido bom. Tem sido bom. Tá bom. Todo dia na Rapaz, presença que do último Senhor é capítulo bom. extraordinário, hein, Cláudio? É. Todo dia na presença do Senhor é muito bom. É verdade. Mesmo que Ó, quero seja confirmar no no meio da treinamento tribulação. hoje. A gente vai bater um papo hoje à noite, não é? É? Ah, eu e você. É. É, eu e você. Eu achei que a Sim, gente ia bater um papo com o pessoal hoje à noite. Eu já fiquei assim, sim. é? Tipo, hã? 22 horas, não é isso? Isso mesmo. Confirmado, tá bom? Sim, É, sim. Então, simbora, olha só, capítulo 42, último capítulo de Jó. Eu quero fazer um recapitulações aqui a respeito do seguinte, Claudinho. Recapitulações a respeito do seguinte, recapitulações a respeito do seguinte. Enquanto você vai sentando dedo no avião aí, eu vou abrindo aqui o capítulo 40, tá bom? Eu quero fazer só um recapitulações do finalzinho do 40 para a gente começar a entender o início do 40, do 41 para a gente começar a entender o 42, pode ser? Pode? Ou você já está com o dedo no avião aí, eu não estou sabendo. Hum? E Verônica tá assim, menino, para com isso, menino. Recalorolofos, eu tô falando assim, recalorolofos. E aí, e ela falou, menino, para com isso. Então vamos embora, olha só. O finalzinho aqui, ele, Hum. ele faz comparação com o Leviatã, né? E aí ele diz assim, ó, se o golpe da espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança e o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha e o cobre como pau podre, ou seja, não servem para nada. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele tolos de capim, talos de capim. Eu quero. São talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada debaixo do vento. Ele tem escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama.
como um instrumento de debulhar, leve as profundezas a ferver como panela torna o mar, como caldeira, não vou tomar refrigerante nunca mais na minha vida. Deixe atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca na terra. Não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. O Leviatã olha com desprezo. E Deus começa dizendo assim, você é capaz de pescar o Leviatã, o monstro Leviatã. Ele diz assim, ó, ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Ele fala isso e termina. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, é o rei dos orgulhosos. Nós não temos coragem. Obrigado, amor da minha vida. Nós não temos coragem. Quer um vinhozinho aí? Ui. Oi, Dilência, nós não temos coragem. Ele diz, nós não temos coragem de despertar e nem de cutucar o Leviatã. E no início do capítulo de Jó, ele teve coragem de cutucar o Leviatã. Ele teve coragem de dizer assim, vistes meu servo Jó. Ele teve verdadeira coragem para realizar isso, né, Cláudio? E aí, no capítulo 42 agora, que é o último capítulo, ele diz bem assim, ó, ele diz bem assim, vou começar e vou acho que até o 8, pode ser? Pode. Você quer falar alguma coisa? Vai até o 6, que é quando ele fala sobre humilhação e arrependimento de Jó. Vou até o 6, isso. Beleza. Que é a última resposta de Jó ao Senhor. Impressionante como Jó fala muito pouco nesses do 38, 39, 40, 41 e 42. São 5 capítulos, Deus falando para Jó, falando para os amigos dele, falando dos amigos dele. E o Jó falou uma vez e disse, falei 2 vezes, Senhor, e me calo e não falo mais. E agora ele vai falar curtamente também. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este? Olha só que extraordinário. Ele diz assim, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Dissestes, escute porque eu vou lhe falar. Farei perguntas e você responderá. Eu te conheci só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Caramba, velho. Eu não tenho o que dizer nesses primeiros versículos, não tenho o que dizer, não tem, eu acho que está tão claro, acho que está tão na cara, eu acho que está tão lindo, está tão lindo, está tão extraordinário, está tão arrependimento, sabe? Que eu não sei nem o que dizer, eu acho que eu vou falar assim, Senhor, eu falei uma vez, não, na verdade falei 2 vezes, agora me calo e quero só ouvir o Senhor dizer. Porque eu não... É extraordinário isso que Deus faz. Não é Jó que fez, Deus faz isso. Deus simplesmente ele traz a memória durante 5 capítulos, né? 38, 39, 40, 41 e 42.
conversando, e 40, na verdade, 4 e 41, conversando com Jó e fazendo perguntas para ele, ele traz a memória de Jó. Eu fico imaginando a cena de Jó como um filho arrependido. Eu fico imaginando a cena de Jó como um filho, sabe, aquele filho que você ama muito, que você gosta muito dele, que você sabe e olha para ele, conhece o coração dele, e ele diz isso ao diabo no início, ele diz: vistes meu servo Jó, meu servo bom e fiel. Uhum. E eu fico imaginando esse servo humilde, esse servo bom, esse servo fiel, esse servo arrependido, de cabeça baixa, sabe? Exatamente arrependido no pó e na cinza, com cabeça baixa, e dizendo assim: eu só conhecia você de ouvir falar. E agora eu te vejo e eu vejo o quanto que o Senhor é grande. Porque ele começa a dizer que ele vê o Deus nas pessoas, ele vê Deus no Leviatã, ele vê Deus no cavalo, ele vê Deus no hipopótamo, no rinoceronte, ele vê Deus na natureza, ele vê Deus no céu, ele vê a grandiosidade de Deus, ele consegue enxergar Deus dentro. Ele consegue enxergar Deus sobre ele, consegue enxergar Deus perto dele, ele consegue enxergar verdadeiramente Deus em tudo. E aí a ficha cai, sabe? As escamas espirituais dos olhos que impediam Jó de enxergar as coisas nesses 4 capítulos de Deus perguntando as coisas para Jó. Eu disse que não tinha o que falar e estou falando para caramba. É exatamente aí que Jó vê verdadeiramente, que Jó veste, tira as sandálias porque ele tira as sandálias porque ele está em terra santa. Ele abaixa a cabeça porque ele está diante do Deus Todo-Poderoso, do Yahvé, do Deus maravilhoso, do Deus Príncipe da Paz, aquele que fez tudo e que tudo é dele. Uhum. E que nada, nada, nada é nosso. É. Diga. É maravilhoso mesmo, né? Ele, assim, a frase dele, quando ele fala assim: eu te conhecia só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Ali nesse momento, ele identifica o quanto ele estava, na verdade, mesmo se achando próximo de Deus, o quanto, na verdade, ele estava distante do Senhor. Ele nunca havia visto o Senhor. Ele conhecia a Deus, né, pela palavra, ele conhecia a Deus pelo que os antepassados falavam, mas ele não conhecia verdadeiramente a Deus sobre a vida dele, né? É, e assim, eu acho que assim, isso é maravilhoso, é você verdadeiramente reconhecer como filho, né? Se reconhecer, porque você vê que ele não está se reconhecendo como servo de Deus, ele está se reconhecendo como filho de Deus, né? Ele se posiciona como filho de Deus nesse momento de, de que é amado, é aquele momento em que você identifica é, o quanto você é devedor àquela pessoa que tanto te amou. Quanto essa pessoa já cuidou de você, o quanto essa pessoa já se posicionou e o quanto você, na verdade, deve a ela, né? 1 Pedro 5, de 6 a 9, fala assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Revesti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, né? Pedro tá falando aí
a respeito do sofrimento, não só se referindo, né, esquecendo um pouco de Jó, lançando para o Novo Testamento e visualizando assim, Pedro está falando do sofrimento que nós passamos e às vezes nós só enxergamos o nosso sofrimento e outras pessoas no mundo inteiro passam pelo mesmo sofrimento que nós passamos e nós não a enxergamos, né? E quantas pessoas no mundo não conhecem verdadeiramente a esse Deus que primeiro nos amou e nós nos ocultamos, nós nos escondemos e muitas vezes não falamos a respeito das dores que nós passamos, dos problemas que nós passamos, para que a gente possa trazer a essas pessoas em profundidade o amor de Deus, né, sobre a vida delas, assim como está sobre a nossa vida. E quando Jó coloca a Deus ali, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está identificando ali quantas pessoas antes dele passaram por problemas parecidos ou iguais e que ele em momento nenhum ele posicionou essas pessoas, ele não enxergou o exemplo dessas pessoas, porque ele só enxergava a doutrina que lhe foi ensinada, né? Mas não o amor do Deus Todo-Poderoso. Ontem a gente estava conversando, né? E a gente olha para a história e vê, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, né? Deus é poderoso para, mas a gente não sente esse Deus poderoso na nossa vida até quando nós passamos pelos problemas e pelas tribulações. E você vê aí Moisés passa. Pode falar. Nós não permitimos Deus. E por isso que nós não vemos ele, né? Você vê Moisés aí. Moisés ele sai de um castelo e vai para um deserto. E na verdade Moisés nunca saiu do deserto ao qual ele adentrou, né? Ele sai para a glória de Deus, mas sair do deserto para a terra prometida, ele nunca saiu do deserto. E você vê Moisés diferente de Jó no início da sua carreira, né? Porque Jó no início da sua carreira, ele tá ali o tempo todo falando: eu sou justo, eu sou honesto, eu sou íntegro, eu sou isso, eu sou aquilo. E Moisés não. Moisés ele conseguiu fugir da morte quando ele era bebê, porque Deus havia um propósito na vida dele. Ele é retirado ali das águas e por isso que ele é chamado de Moisés, porque foi retirado das águas. Ele foge porque ele está defendendo o seu povo e ele é acusado pelo seu povo por defender o seu povo e ele vai para o deserto e do deserto ele não sai. Aí ele vê uma sarça ardente que não se consome e dali ele volta para o Egito, para o mundo, para buscar aquele povo que o acusou, que fez com que ele fugisse. E ele busca esse povo que o acusou e ele caminha com esse povo em todo o deserto, em toda a dor que ele está passando. E você vê Moisés, ele não fala assim, Senhor, me tira do deserto. Senhor, não. Você vê Moisés assim, Senhor, se o Senhor não for à frente desse povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. Ele tem a certeza da salvação dele, ele tem a certeza de que Deus está com ele, entendeu? Mas ele não quer que o povo se perca. Ao contrário de Jó, que o tempo todo está ali no sofrimento da vida dele, no problema da vida dele, Moisés podia muito bem falar, Senhor, passa o cerol na vida desse povo todo, mas ele fala assim, não, Senhor, se o Senhor não for à frente, eu não vou, porque o que vão dizer do Senhor, do Deus a qual eu sirvo? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto. E quando Moisés faz um único pedido a Deus, um único pedido que ele faz a Deus para ele, por ele, por ele. É o único pedido que ele faz por ele. Porque todos os pedidos que Moisés faz em toda a sua jornada foi pelo povo. E o único pedido que ele faz por ele, Deus não atende. Ele diz, Senhor, me deixa pelo menos pisar na terra prometida, depois eu saio de lá. Pelo menos isso. E Deus vira para ele e fala assim, Moisés, para de me pedir isso. Eu não vou te atender. Eu já te disse, cala a sua boca. Eu não quero ouvir mais isso sair da sua boca. Eu não quero.
Eu não vou te Sabe por que dizer. que Deus faz Ponto isso? e acabou. Sabe por que que Deus... E sabe por que que Assim, Deus faz isso? Ele resumindo, fez porque havia isso. propósito. Né? É, Resumindo, porque havia propósito. E eu vejo assim, e Moisés não conhecia o propósito de Deus na vida dele, então por isso que ele não entendia por que que Deus não ia fazer isso na vida dele. Mas ele teve a honra de ser enterrado, né? Por, pelo próprio Deus, né? Ele foi enterrado para que os homens não achassem seu corpo, para que ele não fosse adorado, porque Moisés o tempo todo se preocupou com isso, que o povo não tivesse outros deuses, outros santos, outros, né, diante, acima de Deus na terra. E ele não queria ser um desses, entendeu? O qual de repente seria adorado, teria uma estátua, teria, né, um monte de coisa. E Moisés não quis isso na vida dele. E Deus atendeu isso mesmo sem Moisés pedir. Mesmo sem é Moisés isso. pedir, entendeu? E a gente fala assim, poxa, Senhor, mas foi o único pedido que Moisés fez para o Senhor por ele. E o Senhor não Mas, atendeu. olha, mas, ó, é porque em alguns momentos a gente precisa entender que só a graça de Deus nos basta. Só a graça nos basta. Mais nada nos basta. Quantas vezes Pedro tinha um espinho na carne e pediu para Deus: tira de mim, tira de mim, tira de mim. A única vez que Deus respondeu ele, respondeu da seguinte forma: a minha graça te basta. E a palavra diz que Minha o graça. espinho era para esbofetear ele, para ele sempre se lembrar que Deus era soberano sobre a vida dele. Esse era o Isso aí. propósito. Ah, mas É Deus isso não aí. pode fazer de outra forma na minha vida? Não é que Deus não pode fazer de outra forma da minha vida. É que Ele, em sua onisciência, Ele sabe que eu não permito que Ele faça de outra forma na minha vida. Então, às vezes, Ele tem que fazer dessa forma, porque é a única forma que eu atendo e que eu escuto a voz dele. Não é Deus, É. sou eu, né? Então, Jó, nesse momento, ele se entende assim. Ele olha. Cláudia, eu penso assim, que às vezes eu até permito, às vezes eu até permito, eu até deixo, eu até falo, Senhor, faça, 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 faça. Mas aí eu chamo a questão do primeiro dia, no 38º capítulo, que Deus fala assim, ei, você sabe por que e como que a terra está no firmamento. Quem foi que botou ela lá, tu sabe. Você sabe como que eu coloquei lá. Você sabe como é que ela não cai. Você sabe como é que bicho tal faz isso ou faz aquilo. Então, me deixe fazer o que eu tenho que fazer e vá fazer o que você tem que fazer. A minha graça te basta. Acabou. E a gente tem que mandar bala e ir fazer. Acabou. Tá certo? A palavra de Deus diz assim que tem nada, nada que esteja encoberto ficará encoberto e será revelado. Mas não significa que você vai precisar saber aqui agora, E né? aquilo que Mas não Deus foi vai te mostrar. revelado é para a glória de Deus, não é para mim. Ele que tem que Uau, saber, não sou eu. uau, É o é que a isso aí, palavra de é Deus isso aí, diz, né? Então, aquilo que é isso aí. eu não sei porque não é para eu saber, porque Deus não quer que eu saiba e acabou. É uma questão, Marcelo, de confiança e respeito, sabe? Se eu verdadeiramente confio em Deus, eu verdadeiramente estou completamente na dependência dele, eu vou verdadeiramente aceitar o que ele tem para mim, porque o que ele tem para mim é bom, perfeito e agradável, sem questionar, sem Muito questionar, bom, né? muito bom. E é nessa hora que eu vejo Jó verdadeiramente entender. Eu não sou nada nem ninguém. E o Senhor é maior e melhor do que tudo. E eu tenho que viver na sua dependência, porque eu quero viver na sua dependência. Não só porque eu preciso. Você vê aí que quando Deus começa o desafio dele, quando ele começa o desafio dele lá no início, lá em Jó 1, ele já tinha um propósito e às vezes a gente pensa assim, poxa, pra que cutucar o diabo, né? Que É, é é, isso?
Então, É, a necessidade, ele ia para o inferno. Se ele não era justo, não era fiel, ele ia para o inferno acaso o diabo não tivesse não, cutucado ele. não, Entendeu? Então, para não. que cutucar o diabo? Deixava o bichinho em paz. Entendeu? Por mim, por você, pela Barbie, pela Verônica, pela galera do Método CIS que está acompanhando, por todas essas pessoas. Por mim, por você, por outro. É por isso, por mim e por você. Simples assim. Deus sempre faz o melhor, do melhor, do melhor para mim, para você e para todos os filhos dele. Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E, e ele diz assim, olha só que impressionante o que eu aprendi esse final de semana, Cláudio. Ele diz assim, o que eu mais temia me aconteceu. Quando eu temo, eu projeto mentalmente, certo? Eu projeto mentalmente. Mas, Marcelo, o diabo não consegue verdadeiramente entender e ler os seus pensamentos. É uma verdade. Mas ele consegue ler e entender ele consegue ler e entender os seus comportamentos. E a partir do momento que você tem um pensamento, você transborda esse pensamento nos seus comportamentos. O que mais Jó fazia era o holocausto em prol dos filhos dele, com medo que os filhos dele morressem em pecado. E tudo bem, o diabo não lê o pensamento, mas o pensamento ele reverbera no comportamento. E ele lê comportamento. E ele entendeu que o medo de Jó era perder os filhos. E aí foi lá e tocou na família dele. Deus nos aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu projeto mentalmente, e se eu projeto medo mentalmente, eu vou projetar comportamentalmente. Se eu projeto mentalmente, olha só, presta atenção. Se eu projeto mentalmente coragem, eu vou projetar comportamentalmente coragem. E aí as leituras ficam fáceis para mim, para você, imagine para um ser sobrenatural, né? Que tem mais isso. Não que ele seja melhor ou maior que nós somos maiores que o diabo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre mais experientes, né? Porque o Uhum, diabo tem milhões e quantos anos nós temos e olhando e analisando o comportamento para poder entender isso. Não é verdade? uhum. Vamos para o 7? Eu vou ler do Ó, mas 7 ao 9. Mas antes, deixa eu só falar mais uma coisa. Lá no 5 quando ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele também está relacionado àquela questão de que, assim, não significa que Jó não tinha fé. Até porque lá em Romanos 10, 17, fala assim: de sorte de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, Jó, ele tinha fé, ele acreditava Sim, em Deus, ele sim, caminhava extraordinário, no Cláudio. caminho do Senhor, ele só não Sim, tinha intimidade com Deus, isso, isso, entendeu? isso. Mas ele tinha fé. Quando, é quando você. Ó, e a gente aqui, eu e Claudinha aqui, a gente está 42 dias mais 28 dá 60, 70, 80, não é isso? 40 mais 30, 40 mais 30, 70, 70, 80. A gente está com mais ou menos uns 90 dias, uns 3 meses falando ao meio-dia, não é isso? E Isso. em momento algum a gente está falando para você sobre religião. A gente não está falando para você sobre religião. A gente está falando para você sobre um negócio chamado cristianismo. Cristianismo é você seguir a Cristo, certo? Aos mandamentos do Pai, aos mandamentos do Pai que ele mandou pelo Filho, né? Então, quando você fala aí sobre... Qual foi a sua última palavra, Cláudia? Você falou em Romanos o Sobre quê? fé. Romanos 10, 17. Ele Ouvir a fala. palavra de... E aí, você está com ela aberta aí? Lê o resto, lê o, o seguinte para mim, por favor, se você está com ele aberto aí. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vós
provocareis a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não Isso aí você está lendo buscavam. qual texto? Ainda no 10. Não, que a fé vem pelo ouvir? Isso, 10:17. Ah, não. Então eu confundi os textos. Porque diz assim, que a fé vem pelo ouvir, eu achei que era a sequência. E vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não adianta. Mas tem uma parte que é sobre praticar, não é só ouvir, é ouvir e Ah, sim. praticar, entendeu? A fé sem obra é morta, né? A fé sem a obra é morta. Não adianta você só ter fé, né, e não praticar a fé, porque senão ela é morta. Você só acredita. É isso aí. E não era o caso de Jó também, né? Porque ele acreditava pelo ouvir a palavra de Deus, ele praticava a verdadeira religião, que era cuidar dos órfãos, das viúvas, da coisa missiológica, da ação social, né? Colocava em prática também, e ainda assim ele foi testado para ser aprovado. A gente não está falando de religião, a gente está falando de cristianismo. Qualquer cristianismo prega isso. Entendeu? Então preste atenção nisso que você tem feito na sua vida, no seu dia a dia, e faça com que Deus seja visto através de você na sua vida. É muito importante isso. Que Deus não se apegue à regra. Jó se apegou à regra. E o que aconteceu? Certo? Se apegue a Cristo, que Cristo pregava amor, pregava transbordar graça, pregava transbordar perdão e graça, certo? E, e pela graça sois salvos. E não. E é isso. Posso ler o 7? Pode ler. Depois que o Senhor falou essas coisas a Jó, o Senhor disse também a ele faz o temido. Minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque provavelmente ele faz era o mais velho, né? Então, por isso que provavelmente Deus cita ele faz primeiro e diz que se a ira se acende contra ele e os dois amigos dos mais novos, certo? A minha ira que é Zofá e Bildade. Não, Bildade. E É Bildade. verdade. Você vê que Deus não cita Eliú em tempo algum no capítulo 42. Em tempo algum. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, ele disse também a ele faz o temido. Temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é É reto, verdade. como o meu servo Jó falou. Olha só que extraordinário. Vocês não falaram a meu respeito o que é reto, com verdade, como Cláudia disse, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é certo, como o meu servo João falou. Deus repetiu, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo João falou. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Isofá, o naamitita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração Você de lembra Jó. o que eu falei a respeito da lei? Que eles deveriam pelo menos ir lá e orar com Jó e orientar Jó que Sim, queimasse um sacrifício em favor dele, mesmo que ele não soubesse qual era o pecado dele, Deus assim o perdoaria. Era o que dizia a lei. E eles simplesmente foram lá para acusar Jó, mas em momento nenhum eles se posicionaram como quem verdadeiramente queria ajudar Jó. E mesmo quando Jó coloca para eles assim, você veio em defesa de Deus e contra mim, eu achei que vocês vinham a meu favor para me ajudar, né? E Deus fala assim
que mesmo assim Jó foi mais verdadeiro do que eles. Entendeu? Mesmo assim, Jó se posicionou com verdade a respeito do que Deus é, do que eles, entendeu? Porque eles o tempo Sim. todo colocaram Deus como uma pessoa ruim, entendeu? Que vou Ruim, lá o para carrasco, o chicotear, sanguinário, o sangue que nos faz o que olhos, eu que mata. quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero, certo ou errado é problema meu, porque eu sou Deus e você é nada. Entendeu? E Isso por aí. que que ele inclusive usa uma frase que assim que chega, dói meu coração, que ele chega e fala assim, Deus, você acha que Deus ia se importar com você? Por quê? Você não é nada diante de Deus. Você não é nada, por que que ele vai se importar com você? Como se a gente fosse nada mesmo, e nós Nada. somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. E a E gente isso costuma pensar assim, Cláudia, pelo seguinte, que existe uma religiosidade hoje, existe uma regra do não merecimento. Nós não merecemos o amor, nós não merecemos a compaixão, nós não merecemos a graça, não merecemos nem a misericórdia. E por causa disso, a gente acredita que nós não somos merecedores de nada. Tudo bem, não somos merecedores, mas não significa que a gente não tenha, que não sejamos importantes para Deus. não somos Quantas merecedores, e mas quantas somos vezes, Cláudia? co-herdeiros, somos filhos. E ele nos ama É, como filho. Ele não nos ama como exatamente. não merecedores. Ele nos ama como filhos. Primeiro ano que eu reprovei na escola, Quando a gente fala, quando a gente fala assim, não sou merecedor, é assim, eu não mereço o amor dele, mas mesmo assim ele me ama. Eu é não isso aí. mereço o que ele faz por mim, mas mesmo assim ele faz por mim. Entendeu? Exatamente. Não é que, porque eu não mereço, então eu vou morrer, vou ser condenado, vou para o inferno. Isso que naquela época eles acreditavam dessa forma. Eles não conseguiam lembrar da outra parte. Lembrar, eu vou repetir, do que Deus fez por José, o que Deus fez por Abraão, o que Deus fez por Moisés, o que Deus fez. Eles não conseguiam lembrar essa parte, porque assim nenhum deles era merecedor também. Nenhum, ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Primeira vez que eu reprovei na minha vida, na escola, reprovei a sexta série. E era um ano que a gente ia viajar para Salvador. E eu reprovei e tinha que voltar mais cedo de Salvador, porque eu tinha que voltar mais cedo, eu tinha prova para fevereiro, era não sei o que que era, alguma coisa assim. E mesmo assim, fala assim, ah, mas está vendo, Marcelo reprovou, e o que que ele ganhou de presente? Uma viagem para Salvador. Ia me largar sozinho dentro de casa? Só eu mesmo, com a idade de, sei lá, tinha 12 anos, ia largar eu com 12 anos sozinho para você, reprovou, vai ficar de castigo dentro do seu quarto, tem comida aqui na geladeira, você vai pegar ela, vai comer, se estragar é problema seu e a gente vai para Salvador. É dessa forma que a gente pensa. Aí você pensa assim, ah, mas então meu pai passou a mão na sua cabeça. Não, ele está indignado, ele está chateado pelo seu erro, mas ele te ama e não vai te castigar e te deixar sozinho, abandonado e ferido, E nem vai porque você punir o cometeu um resto erro. por sua causa. Vai todo Uau! mundo ficar, então. Porque eu vou punir Marcelo. E eu, que não reprovei, entendeu? E você, que trabalhou o ano todinho para reservar esse dinheiro para viajar, que só viaja a cada 2 anos na época, né? Só viajava a cada Uau. 2 anos. 4, né? A cada 4 anos. Né? E a minha mãe, que queria ver toda a família dela, vai castigar a minha mãe? Então, assim, Deus, ele olha assim e fala assim: não, peraí, você vai colher o fruto do seu pecado. Como é que você colheu o fruto do seu pecado? Você ficou mais um ano na escola. É isso aí. Foi da Eu sua reprovei. responsabilidade, Fiquei mais um ano, não. Fiquei mais 3. né? Então, foi da sua responsabilidade. Quem foi que perdeu as oportunidades? E eu? Isso é consequência do meu pecado. Ele não precisa me Deus não te chicotear. pune. A gente estava conversando sobre isso ontem. Deus não te pune. Você colhe o fruto do seu pecado. Não é que eu sou punido por aquilo que eu fiz. É que eu também não vou colher laranja se eu plantei maçã. É isso aí. Entendeu? Não é punição, gente. É colheita. É É, colheita. é isso.
Isso aí. Agora, Vou ler o 10. agora você Não, se arrependeu do seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar do seu pecado e tudo mais. Então vamos voltar no tempo e você vai ser aprovado. Não. não, Se não. arrependeu? Agora Beleza, te amo. Mas você vai colher vá, não, mais um ano. isso, vá, não peques mais, mas as pessoas vão olhar você como uma prostituta. Simples assim, Muito. entendeu? E só vão parar Até de você olhar quando sua atitude reconstruir a sua verdadeiramente mudar. história, até você reconstruir a sua história, os seus pais vão te olhar como uma pessoa que não gosta muito de estudar, que é desinteressado, que não. Cara, quem construiu essa história sobre você foi você. Foi você. Quando você chega e alguém pergunta, e alguém fala assim, essa fulana não vale nada. Todos os dias faz isso, faz aquilo outro. Mesmo que você não esteja fazendo mais isso, você construiu uma história de que você não faz nada, de que você acorda todo dia, sei lá, 3, 4 horas da tarde e não vai fazer nada, e fica às custas de fulano, ciclano, beltrano, não faz nada. Isso aí foi uma história que você É construiu. aquilo que a gente leu na palestra e a gente se boicota, né? A gente viu na palestra. A gente se boicota, né? Porque, por exemplo, mas eu não construí isso. Eu vivo doente, mas eu não construí isso de viver doente. O que eu posso fazer se eu vivo doente? Tudo bem, tá, beleza. Mas você vive doente por quê? Porque eu tenho intolerância à lactose e tô tomando sempre leite. Então, por isso que eu fico doente. Então, você não tá se boicotando? Se você sabe que você fica doente quando você toma leite? E aí você fica doente, Sabotagem. beleza. Você vai trabalhar, as pessoas olham pra você e veem você como uma pessoa que é doente, sempre tá dando atestado médico. Mas eu tô doente mesmo. Tá, mas você não sabe que é intolerante à lactose, então você tá se sabotando. É isso aí. Sinto muito, entendeu? Mas não é Sabotagem. consciente, mas está se sabotando. Então comece a transformar consciente para que isso saia da sua vida. Entendeu? E olha, Deus fala isso claramente lá em Eclesiastes 7:8, quando ele fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Então, mesmo quando você está passando pelo problema e pela tribulação, se você tira proveito disso, entendeu? Não significa que os dias que virão são melhores do que o que você passou. Mas o que eu passei foi em tribulação. Mas a palavra de Deus diz que se aprende mais num velório do que no nascimento, do que numa festa, do que nas bodas. Você se aprende muito mais. Então, os dias que passaram são melhores do que os dias de Porque bonança. gera forte impacto emocional. Gera forte impacto emocional quando você sai de um enterro de caixão fechado, porque uma pessoa sofreu um acidente de carro, se destruiu todo. Você sai desse enterro, pega o seu carro e dirige a 20 quilômetros por hora com toda a atenção do mundo, porque você sofreu um forte impacto emocional. Entendeu? E aí, por isso que você fica mais atento, fica mais ligado. É justamente isso, Claudinho. Uau! Olha só. Eu quase ouvi um caraca aí. Ele diz assim, como é que a gente está com o tempo? Como é que a gente está com o tempo aí? A gente já passou 43 minutos já passou. Vai. Então vamos correr aqui, olha só. No 8 ele diz assim, agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o seu servo Jó, meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Ele está dizendo assim, meu servo Jó vai orar por vocês e você para que eu aceite. Ele vai orar para que eu aceite, porque Deus está ensinando aos amigos de Jó que sejam verdadeiramente amigos, que não julguem, entendeu? Nem a Jó, nem a Deus, e que foquem na compaixão e amor. E esse deveria ser o comprometimento deles. Ao contrário, foi o pecado, e por isso a necessidade do holocausto. Porque eles só davam pancada sem amor, e por isso precisou de um holocausto.
E a Jó, ele está ensinando compaixão e amor também, pois, mesmo enfermo, deve fazer o quê? Ele deve tirar ele do centro do problema, colocar o outro no centro do problema e verdadeiramente transbordar na vida dessa outra pessoa. E É era isso mais que Jó uma precisa. tribulação que Jó estava passando, porque veja bem, ele ainda não estava curado, ele ainda não tinha sido restituído, ainda não tinha acontecido nada. Ele só reconheceu de que ele estava errado perante Deus quando ele disse que ele era justo, entendeu? Deus é poderoso e ele faz o que ele quiser para a glória dele e eu tenho que me colocar na dependência dele. E aí Deus testa ele mais uma vez. Ah, é? E aí, Entendeu não, é mesmo? preciso. Vamos fazer uma provinha agora. Ele faz Zofar e Bildade. Voltem lá para já orar por você. Mesmo depois de Exato. tudo que vocês falaram para ele. Vai lá, vamos ver se ele vai orar por vocês. Olha, preste atenção nisso. Quantas e quantas vezes você se magoou, você se entristeceu, você se feriu com as pessoas e você quer se consertar com Deus e você quer verdadeiramente transbordar em intimidade, em amor com Deus e você não consegue liberar perdão para as pessoas. Às vezes as pessoas batem a sua porta pedindo perdão e você não consegue liberar perdão para essa pessoa. Isso é verdadeiramente o teste de Deus na Não sua é vida. Deus está falando fácil. assim, você está Não é preparado? fácil. Não, não é, não é. Principalmente Principalmente Não é. quando é contra aquelas pessoas que você ama, como eu falei, Você olha ama. só, porque assim, Bildade aos meus olhos ainda foi o pior, porque ele olha e fala assim: se os seus filhos pecaram contra Deus, Deus não ia passar a mão na cabeça deles, ele levou os seus filhos. Caramba, Falando dos né? meus filhos, velho. Tá Que doidão? isso? Tá querendo Se entrar fosse, numa comigo, brother? se fosse um É tapa na minha difícil, cara, é beleza, mas meus desafiador. filhos não estão aqui nem para se defender. Então, assim, quando é contra aquelas pessoas que você ama, Jeová jireh, perdoar é muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Não é. É muito difícil, entendeu? Mas é importante que a gente libere perdão, porque quando a gente não libera perdão, a gente é que tá preso. É a gente que tá E esse, preso. e é esse que foi o processo que Deus acabou de fazer com os amigos dele. Foi dessa forma. E aí o que que acontece? Por isso a importância do holocausto. Ele tem que ser, não pode ser ocasional, isso tem que ser constante, tem que ser todos os dias, tem que ser o tempo todo, tem que ser todos os dias com um cara que põe o dedo para fora e te dá um dedo no meio do trânsito, o cara que fecha você, o cara que está escutando música alta, seu vizinho que escuta música alta que te atrapalha. Liberar perdão é o tempo todo, é todo o tempo. Entendeu? Que reclama da obra que você está fazendo, que você está colocando um negócio que vai proteger não só a sua casa, mas a casa dele também. Mesmo assim, ele reclama do cara que bate no fundo do carro do seu pai e que quem está dirigindo é uma criança de 13 anos, da pessoa que você paga um valor altíssimo para fazer uma festa, seu pai é internado no hospital, passa 6 meses internado, a pessoa não gasta um centavo para fazer nada da festa, mas não quer te devolver o dinheiro que é seu. É tudo isso. É perdoar todas essas pessoas que dizem que seu pai está doente porque você deve ser uma pessoa muito ruim e a culpa é sua da doença do seu pai. Isso Entendeu? aí. Então, é tudo isso que você tem que perdoar. Que você tem que olhar, respirar fundo e falar: Senhor, tira do meu coração. Tira do meu coração. Porque não vou mentir. Dói. Dói muito. Dói, dói. Vou ler do 10 até o final, tá bom? Que se der tempo, eu quero ainda quero fazer uma leitura desse livro aqui que eu prometi que ia fazer, se der tempo, tá bom? Então, olha só. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este restaurou a sorte, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa,
e se condoeram dele e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemimo. A segunda chamou de Késia. Ele até reconhece as mulheres aqui. E a terceira de Keren Hapuach. Em toda aquela terra não haviam mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viveu os seus filhos e filhas de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa vida, uma longa velhice. Após uma longa velhice. Eu falo assim, e Jó morreu farto de dias. Tipo assim, morreu depois de muito tempo que viveu. Ele já não aguentava mais viver, estava farto de dias. Ele não aguentava mais de tanto viver, ele morreu. Olha Deus só, me no leva 3, logo, eu não aguento mais. Quando Jó orou pelos seus amigos, no 10 ele diz assim, quando Jó orou pelos seus amigos, ele restaurou a sorte. Não foi as coisas de Jó, foi a sorte de Jó. Ou seja, agora sim, sabe aquele negócio que Deus falou para você? Eu te libero o seu dia. O seu dia já está liberado. A sorte já está liberada, já está lançada. Deus liberou a sorte de Jó. A partir daí vieram pessoas, só que não foi pirlim-pim-pim, toma aí 7.000 camelos, não sei quantos. E aí, de repente, a mulher de Jó foi lá, desculpa a expressão, mas ficou na posição de parir e saiu 10 filhos de uma vez só. Não. Não é assim que acontece. Entendeu? Não é pirlim-pim-pim, não é mágica, é processo. A gente precisa viver o processo. O processo não tinha acabado. O processo de restituição, ele também é aos poucos, ele também é devagarzinho. E sabe o que é mais impressionante do 12, 13? Tudo em dobro, menos os filhos. Quando você pega Jó 1 e 3, eu vou falar muito rápido aqui, tá bom, Cláudio? Quando a gente pega o Jó 1, 3, ele diz assim, tinha 7.000 ovelhas, ele restituiu 14, certo? Tinha 3.000 camelos, ele restituiu, tinha 6.000. 500 juntas de bois, ele tinha 1.000 juntas de bois. E 500 jumentas, 1.000 jumentas. Também tinha muitíssima gente em seu serviço, certo? E aí ele diz aqui, que ele tinha, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele não deu 14. Por que ele deixou de ser pai daqueles que morreram? Porque, além de não deixou de ser pai, eles não morreram. Eles foram para outro plano. É impressionante isso, porque o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma, eles são feitos um download dentro do nosso corpo. E quando a gente morre, o que morre é a carne, o espírito e a alma volta para o Pai. Certo? O espírito e a alma faz upload. Certo? Já ouviu falar essa expressão? Download é quando você baixa o arquivo, upload é quando você sobe o arquivo. Então o nosso corpo ele está preparado na barriga da mamãe, e aí fez o upload do quê? Ou fez o download do que alma e espírito está ali dentro. E está ali dentro desde o primeiro dia que fecundou. Saiu do saquinho, entrou lá no óvulozinho da mamãe, fecundou, tem alma e espírito. Tem alma e espírito ali dentro. Certo? Fez o download, baixou. O corpo se foi embora. O corpo foi embora e aí faz upload, certo? Ou seja, sobe o arquivo. De alma e espírito, ele volta para onde ele veio, de onde ele veio. Nós não somos desta terra. Aqui a gente é extraterrestre, a gente precisa entender verdadeiramente. Exatamente. Aqui nós não somos daqui, nós não somos dessa terra. E Jó entendeu isso. O Jó entendeu isso. E por isso que ele ficou muito feliz e muito satisfeito com o que aconteceu. Meu pai costumava falar muito sobre isso, né? Nós somos extraterrestres. Oi? Meu pai costumava falar muito isso. Nós somos os extraterrestres, né? Que massa.
Então ele deu tudo em dobro menos os filhos, porque o ser humano ele não morre, ele não morre, ele não. Como que a gente está de tempo aí? Será que dá tempo de ler esse pedacinho de livro aqui? 5 minutos, pode ler. Então tá. Quer falar alguma coisa? Não, pode ler. Eu quero, Então, mas tá se bom. der tempo. Se for da Tá bom. vontade Olha de só, Deus, vai dar tempo. no olho do furacão de Max Lucado, ele diz assim, ó. Ele fala no meio da tempestade. Meus ouvidos já tinham ouvido o seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Tudo aconteceu um único dia. Um dia em que podia escolher a hora de jogar num campo de golfe o mais lindo do país. No dia seguinte, não podia nem sequer servir de carregador de tacos. Um dia, ele podia alugar um jatinho para cruzar o país para ver uma luta de pesos pesados no cassino Mirage, em Las Vegas. No dia seguinte, não tinha dinheiro nem para tomar um ônibus urbano. É a calma virando caos. A primeira coisa que ele perdeu foi o seu império. Os mercados entraram em colapso, as ações despencaram, o que era líquido se torna seco, o que estava em alta agora está em baixa. Jó está falido, lá está ele sentado na sua cadeira revestida de couro, junto à sua mesa de mogno, aguardando que tudo seja leiloado. Quando o telefone toca, trazendo a notícia da calamidade, número 2. Os filhos estavam em férias no resort, quando desabou uma tempestade e levou todos consigo. Atordoado e atônito, Jó olha através da janela para o céu e parece que está ficando mais escuro. E a cada minuto que passa, começa a orar dizendo a Deus que as coisas não poderiam ficar pior. E o que estavam mais é exatamente isso que acontece. Ele sente uma dor no peito que não tem nada a ver com a macarronada da noite anterior. E o que vem a saber logo em seguida é que ele está balançando numa ambulância com fios presos ao seu peito e agulhas enfiadas no braço. Lá está Jó, ligado a um monitor cardíaco na enfermaria de um hospital público, ao lado de um imigrante legal que não sabe falar a sua língua. Mas isso não quer dizer que lhes faltem conversa. Primeiro ali está a sua mulher, que poderia censurá-la por ela transtornada com as calamidades da semana. Não poderia censurá-la por pedir a Jó amaldiçoar a Deus, mas amaldiçoar e morrer. Jó ainda não se sente abandonado. Você sabe o que ele vai sentir assim no minuto em que sua mulher lhe diz para arrancar o tubo e acabar com tudo aquilo. Seus amigos lhe fizeram uma visita, a cabeceira do enfermo. Tem a mesma atitude de um sangrento na hora do exercício, de um sargento na hora de um exercício físico. E demonstram a compaixão de um assassino da Serra Elétrica. Uma versão revisada da teologia deles para ser escrita mais ou menos assim. Cara, você deve ter pisado na bola legal. A gente sabe que Deus é bom. Então, se as coisas estão ruins, estão acontecendo com você, deve ser culpa sua e ponto final. Jó não aceita isso, aceita em silêncio, de jeito nenhum ele não aceita. Todos vocês são médicos, de nada valem, diz ele. Se tão somente ficassem calados, mostrariam a sua sabedoria. Tradução. Por que vocês não vão divulgar sua filosofia nas pocilgas onde vocês se formaram? Não sou homem mau, argumenta Jó. Pago os meus impostos em dia, sou defensor dos direitos civis, sou um dos principais contribuidores de uma associação de caridade e atuo como voluntário no Batata Hospital. Jó é, a seus próprios olhos, um homem bom. E um homem bom, raciocina ele, merece uma resposta satisfatória. Seu sofrimento para o seu próprio bem, afirma Eliú. Seu sofrimento é para o seu próprio bem, afirma Eliú. Um jovem ministro recém-saído do seminário que ainda não viveu bastante para ser cético e não sofreu bastante para se calar. Ele caminha de um lado para o outro na enfermaria do hospital, sobraçando na Bíblia e com um dedo espetado no ar. Deus faz essas coisas ao homem 2, 3 vezes para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refugia sobre ele a sua vida. Jó 33, 29. E Jó acompanha suas passadas como acompanharia um jogador de tênis, virando a cabeça de um lado para o outro, que o jovem diz não é teologia ruim, mas também não traz muito mais para debaixo das cobertas. A cabeça dói, os olhos ordem, as pernas incomodam, e ele já
tem um estômago para aqueles sermões vazios. Não tem mais estômago para aqueles sermões vazios. E, no entanto, sua pergunta ainda não foi respondida. Deus, por que isto está acontecendo comigo? E Deus fala. Do olho do furacão, ele fala. Lá do céu, ele fala. Para todos nós que sublinharíamos a pergunta de Jó e assinaríamos embaixo, Deus fala. Para o pai que segura olha só, para o pai que segura uma rosa retirada do caixão de teu filho, Deus fala. Para a esposa que segura a bandeira que enfeitou o caixão do seu marido, Deus fala. Para o casal com um ventre estéril e fervorosas preces, ele fala. Para qualquer pessoa que tentou ver Deus através de vidro estilhaçado, para aqueles que dentre nós que ousaram dizer, se Deus é Deus, então ele fala. Ele fala em meio à tempestade, pois é ali que Jó se encontra. É ali que Deus é mais bem ouvido. A voz de Deus retumba da enfermaria. Eliú se senta, Jó se recosta no leito, e os dois nunca mais terão os mesmos. Quem é esse que obscurece os meus conselhos com palavras de conhecimento? Jó não responde. Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Uma pergunta teria sido suficiente para Jó, mas não é suficiente para Deus. Quem marcou os limites das suas dimensões? E quem estendeu sobre ela a linha de medição? Pergunta Deus. E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, todos os anjos regozijavam? As perguntas se atropelam, caem das nuvens como pancada de chuva. Suplicam os recintos de coração de Jó com um ímpeto, uma beleza e um terror que deixam qualquer Jó que já tem existido, encharcado e sem palavras, olhando para o Mestre que vai redefinido quem é quem no universo. Você já deu ordem amanhã e mostrou a alvorada do seu lugar? Onde é que apanhaste a terra pelas pontas e sacudiste pelos ímpios? As perguntas de Deus não pretendem ensinar, pretendem chocar. Não pretendem esclarecer, pretendem acordar. Não pretendem estimular a mente, pretendem dobrar os joelhos. As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe, como se você vai ao lugar onde mora a luz. Onde é que está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tenha nascido. Você já viveu tantos anos? Finalmente, a enfraquecida mão de Jó se ergue a Deus e se cala o tempo suficiente para que ele lhe responda: sou indigno, como posso responder-te? Portanto, a mão sobre a minha boca. Falarei de uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. E a mensagem de Deus foi captada. Jó, um camponês, dizendo ao rei como dirigir o reino. Jó, um analfabeto, dizendo ao poeta e ao comim que ele deve escrever os seus pronomes pessoais com letra maiúscula e não em minúscula, como ele costumava assinar e publicar. Jó é um gandula dizendo a Pelé como bater na bola. Jó é argila dizendo ao olheiro. Jó é argila dizendo ao olheiro para não pressionar tão forte. Quem primeiro me deu alguma coisa para que eu lhe deva pagar, diz Deus num crescendo do vento. Tudo o que há debaixo dos céus pertence a mim. Jó não podia discutir. Deus não deve nada a ninguém. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nenhuma ajuda. Deus não tem dívidas nenhuma, saldo devedor, nenhum favor a retribuir. Deus não deve nada
apresenta a nenhum ser humano, o que torna Deus, que torna ainda mais espantoso o fato de ele nos ter dado tudo. Eu vou parar por aqui, porque senão não acaba. E aí Jó entendeu a verdadeira mão de Deus, entendeu o verdadeiro propósito de Deus na vida dele e verdadeiramente conseguiu enxergar a Deus, ouvir a Deus e falar e andar com Deus a partir daí. Essa foi a coisa mais extraordinária que aconteceu em todos os tempos até a vinda de Jesus Cristo, eu acho. Com certeza. É E muito, muito lindo, muito maravilhoso. falando isso, assim, falando até a vinda de Jesus, é importante porque, assim, você vê que Jesus Cristo, ele passou por coisas que Jó passou. Ele não ficou doente, mas ele foi açoitado até ficar em carne viva. Ele foi pregado É, numa cruz, e Jesus Cristo, em momento nenhum, ele se coloca, se posiciona de uma forma como o Zofar fala, sabe? Queria eu ficar aqui olhando para você e rindo da desgraça, né? Porque é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Que há uhum. muito tempo esperava por isso, porque acreditava que Jó não era um homem reto e que ele tinha conquistado tudo através de coisas errôneas, né? Acho que é Zofar, não tenho certeza, mas é um dos três. Sim. E Jesus, um homem reto, né? Entre todos, o mais reto, como homem. E ele Mácula, sem passou pecado, ele não precisou gerar holocausto nunca. Ele foi o holocausto para mim, para você, para me justificar e para te para justificar. pagar o Mas ele não preço. precisou, em momento algum, pedir perdão dos pecados dele. E ainda assim, quando nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir perdão. Olha só, É fantástico. é isso, E você é vê, isso que precisava em e Jó, né? ele podia se indignar, né? Porque assim, ele chega no Getsemane e ele diz: Olha, Jesus perdeu o irmão dele, o primo dele. Jesus passou que era amigo dele, que era a pessoa mais chegada a ele. E Jesus passou por várias dores, vários sofrimentos durante toda a caminhada. Jesus não foi rico, Jesus rico de dinheiro, ele tinha que pescar para poder conseguir pagar o imposto, né? Pescava e dentro tinha a moeda do imposto. E Jesus, ele depois de ter se doado tanto, depois de ter feito tanto pela humanidade em vida, ele chega no Getsemane e diz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. E aí eu lembro de novo de Moisés, que o único pedido que Moisés fez dele para ele mesmo não foi atendido. E o único pedido que Jesus Cristo fez dele para ele mesmo também não foi atendido. Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que faça a tua vontade, que a tua vontade seja feita na minha vida. E Deus não faz a vontade de Jesus, né? Faz a vontade dele porque ele acredita, porque a vontade de Jesus também era salvar a humanidade e a única forma era essa. E aí, quando ele vai para a cruz, depois dele estar em carne viva, depois dele ter bebido vinagre, depois dele estar machucado, açoitado, maltratado, e Deus se levanta, porque ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E quando Deus se levanta, ele diz: Não, 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 perdão, Senhor, perdão, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles E não aí sabem. depois ele tetelestai, está consumado. Está consumado e morre. Por mim e por você, para nos justificar. E não A vai partir de direto amanhã, ao céu. E um não vai projeto direto ao céu, novo. né, Marcelo? Ele não vai direto ao céu. Ele ainda vai lá no inferno para tomar a Mas chave olha da só, mão vamos do deixar isso para o diabo. próximo livro que a gente vai falar? Oi? Que foi? Vamos deixar para o próximo livro que a gente vai falar? Tá bom. Tá, Eu joia. também A partir gostei de de falar amanhã, muito projeto disso. novo. A gente fala sobre o que mesmo, Claudinha, amanhã? Lamentações. Lamentações. Jeremias, né? Isso mesmo. Lamentações.
Falar um pouquinho Lamentações começa amanhã. E aí a gente vai continuar no mesmo, comparado aos na nossos mesma vibe de lamentos. ativar, né? É, em comparado Vamos aos nossos continuar na mesma lamentos. vibe de ativar de tarefas, não é isso? É o quê? Eu Vamos não continuar na mesma vibe de ativar e de fazer ouvi. tarefas. Principalmente porque lamentações é assim, em comparado às nossas lamentações, as lamentações, olha só. Lamentações em lamentações. Tá joia. Lamentações em Lamentações. Extraordinário. Pronto, é o título. Tá É bom? isso aí. Até Então amanhã, tá bom. 12:05. Direto do trono. direto do Você trono. ora aí? Oro, Papai do céu. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai amado, por mais um dia na tua presença. Ó, esse almoço delicioso, Senhor, falando aí direto do trono, ouvindo direto do trono o que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Porque quando o Senhor transformou a vida de Jó, o Senhor derramou sobre a nossa vida o transbordo do teu espírito. Senhor, aviva os nossos corações, abre os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos olhos para te ver, que possamos te sentir diariamente, sentir a tua presença, a tua benignidade sobre a nossa vida. E, Senhor, nós não queremos mais entender, nós queremos viver. Eu quero viver, Senhor. Viver a tua glória sobre a minha vida, viver, Pai amado, a tua mão sobre a minha vida, a tua benignidade e a tua justiça. Eu não quero entender, eu só quero viver a tua presença. E vem, Senhor, sobre mim, sobre cada um de nós, e nos ensina a viver verdadeiramente na tua dependência. Em nome de Jesus Cristo, que possamos, Pai amado, ter intimidade com o Senhor, ter intimidade de andar contigo, não só de ouvir falar, mas de viver. Viver na tua graça, viver pela tua graça. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até amanhã? Beijo no coração. Até amanhã. Você vai salvar esse também, né? Sim, 12:05. Beijo. Até amanhã. É, tchau, tchau, galera.